Vamos ler Números, capítulo 21. Eu agradeceria se vocês abrissem em Números, capítulo 21. Números, capítulo 21, a partir do versículo 4. Se vocês abriram em Números, capítulo 21, eu vou ler o versículo 4. Então partiram do Monte Hor pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém o povo se tornou impaciente no caminho, e o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito, para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água? E a nossa alma tem fastio deste pão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora o Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, será que todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste, sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Lemos até o versículo 9. Uma senhora partiu da Coreia e viveu por muito tempo nos Estados Unidos e voltou para a Coreia. Voltou para a Coreia e quando ela viu tudo, ela começou a ver coisas novas nas ruas, né? O que ela descobriu? Estava escrito Nishinchasu. Ela sabia o que era Kangjasu? Mas o que é Nishinchasu? Será que é uma pessoa que roubou... como é que chama? Como é que chama? Se você andar na rua, tava cheio de fotos assim de anúncios de ladrões, né, para entregar eles. Mas o que é isso? Esses anúncios de... como é que chama? Você sabe o que é Mishinchasu? Todos vocês sabem, né? Se vocês não sabem é porque vocês são espiões. Então, no nosso país, antigamente veio espiões. Mas os espiões, quando eles nos veem, eles são iguaizinhos a nós coreanos. Mas as pessoas que procuravam pelos espiões, como que eles conseguiam aprender esses espiões? Eles eram iguaizinhos aos coreanos, mas se você olhasse assim detalhadamente, você podia ver que eles não eram tão iguais assim. Antigamente, quando os coreanos colocavam o sapato, eles colocavam ferro na parte de trás do sapato. Aí andava com... Então todos usavam esse tipo de sapato, né? Alguém aqui dentre vocês já usou esse sapato? Mas agora saindo sapatos de borracha, agora já não tem mais ninguém que coloque ferro na parte de trás do sapato. Uma vez eu vi lá na delegacia e estava bem noite, era bem tarde da noite. Aí um homem sozinho andando e a roupa dele era muito bonita. Ele estava com uma roupa muito bonita. Mas hoje em dia ninguém. Antigamente as pessoas usavam o sapato com barulho, mas hoje em dia ninguém mais usa
mas a roupa dele estava tão bonita, mas aí ele colocou ferro no sapato dele. Aí, sem desconfiança, assim, pegaram assim, na hora. Então ele era igualzinho um coreano, mas esse sapato não era igualzinho, daí pegaram por causa do sapato. Pessoal, os espiões são coreanos também, mas eles não são a favor do nosso país, eles não têm a ideologia do nosso país. Então a nossa vida espiritual, o maior problema da nossa vida espiritual é que no meu coração tem um espião. No meu coração tem um espião. Então esse espião do meu coração, o que é espião? Com certeza ele está no meu coração e ele, através dele, saem os pensamentos. E o que é isso? Para que eu não me dê bem, para que eu fracasse. Parece que vai ser bom na hora, mas quando eu sigo isso, mas aí acaba não dando certo, fracassando. Então tem que pegar esse espião. Tem que descobrir exatamente quem é esse espião do coração. A maioria das pessoas que surjam o pensamento do coração, por mais que elas erram, aí elas zelam por elas mesmas, né? Mas elas pensam que isso é por elas mesmas. Mas o maior problema da vida espiritual, um dia eu examinei detalhadamente os meus pensamentos, o meu coração. Daí o que eu fiquei assustado foi que até então eu frequentava a igreja, eu era bonzinho, eu acreditava bem em Deus, eu era bonzinho, eu era fiel, e eu era inteligente. Eu pensava que eu era super bom. Até quando foi isso? Mas um dia, quando eu parei e pensei os pensamentos que surgem dentro de mim, o que eu gosto, se eu viver seguindo essas coisas, quando eu segui o meu pensamento no passado, então eu fracassei em tudo. Eu não posso seguir o meu pensamento. Depois que eu descobri perfeitamente isso, eu não segui mais o pensamento que surgiu dentro de mim, mas eu comecei a viver seguindo a palavra de Deus. Eu decidi no meu coração. Desde então, a vida espiritual se tornou muito fácil e muito melhor. Uma vez a minha filha, ela estava na escola e ela foi pro culto de casa com uma irmã da nossa igreja. Aí elas tiveram culto de casa, daí essa irmã voltou primeiro para casa e a minha filha voltou um pouco depois. E o culto de casa acabou umas 10 horas da noite. Daí ela saiu. E estava bem escura a noite, mas ela estava sem a carteira. Aquela irmã tinha levado a carteira dela aí do primeiro. Ela não tinha nenhum dinheiro, ela não podia voltar andando, né? Ela tinha que pegar um ônibus, porque estava muito tarde. Aí ela foi numa avenida, mas não tinha dinheiro, nem dava para ligar, não sabia o que fazer. Aí quando ela olhou para frente, era bem tarde da noite, mas tinha um mendigo que ainda estava trabalhando. Então tinha uma baciazinha e tinha um monte de moedinha de 10 centavos. Aí a minha filha foi pro mendigo e ela nem deu as moedas. Mas ela nunca ajudou um mendigo. Aí ela ficou pensando, o que eu faço, o que eu faço? Aí surgiu a oportunidade. Tio, aí esse senhor olhou para ela. Tio, você pode me emprestar só 40 centavos? Aí esse mendigo,
Ficou tão feliz. Falou que o mendigo ficou tão feliz. Tão feliz. Aí ele falou, pega, pega, pega. Aí a minha filha pegou os 40 centavos e falou, obrigado, tio. E com aquele dinheiro ela voltou para casa. Depois ela me contou isso. Aí eu perguntei, você pagou de volta pro mendigo? Aí ela falou, não, não paguei. Aí eu perguntei, por que não? Sempre que eu ia para a escola, ele sempre estava do outro lado da avenida e aí eu estava atrasada e não podia ir. E quando eu voltava, aí eu estava voltando, indo do outro lado, mas aí ele já estava do outro lado da avenida. Eu não consegui pagar ainda. Isso não é uma coisa que o pastor diga, né? Mas eu falei, não devolve. Sabe por quê? Porque aquele homem, o mendigo nunca vai ajudar uma pessoa durante a vida inteira dele. Então, aquela felicidade, aquela alegria, aquele sorriso que ele deu quando ele pôde ajudar alguém, se você pagar os 40 centavos de volta, vai desaparecer. Então quando ele ficar velho, ele vai dizer, eu ajudei já uma estudante. Deixa ele ter essa alegria. Aí eu falei, não paga de volta. Por isso que eu acho que a minha filha ainda não pagou. Eu nem sei onde que está o mendigo agora. Pessoal, nós vivendo uma vida normal, quando surge um problema, então a gente acaba resolvendo de uma forma assim impensada, né? Se pegar fogo em algum lugar, se acontecer um acidente de carro, então você deixa todo o seu orgulho, sua posição de lado e você procura uma solução para isso. Mas as pessoas que não fazem isso vivem com o pensamento que surge dentro dela. Mas quando nós lemos a Bíblia, mostra a história onde o homem se encontra com Deus. Então está escrito detalhadamente como o homem se encontra com Deus. Então quando o homem se encontra com Deus, o que acontece? Assim como a minha filha, com uma dificuldade, Deus me ajuda. E aí, dando todo o seu coração, assim, uma coisa que ela não fazia antes, né? Mas, então ia ser tão bom. Mas a minha filha estava tarde da noite, estava escuro, ela estava com medo. Então ela fez uma coisa que ela jamais havia feito antes. Ela pediu dinheiro para o mendigo. Tio, me empresta 40 centavos. Então acontece isso. Mas pessoal, as pessoas que não têm dificuldade, as pessoas que não passam por dificuldade, me desculpem falar isso, mas vocês já pediram ajuda para o mendigo? Acho que ninguém até hoje, acho que ninguém pediu, porque vocês não passaram por uma dificuldade. Mas as pessoas que não passaram por essa dificuldade, como elas vivem? Elas vivem conforme o pensamento que sai de dentro delas, conforme o conceito delas, conforme a vontade delas, do jeito que elas querem. Elas fazem o que elas querem. Eu quero fazer o que eu desejo fazer, o meu conceito. Isso não combina com Deus. Isso daí só é uma coisa errada. Então, diante de Deus, se o nosso coração não combina com o de Deus, então isso a gente chama de conflito. O que é conflito? Então, é o conflito. Então, conflito, eles sempre estão em lados opostos. Então, isso nós chamamos de conflito.
que está fluindo pelo lado oposto. Então, o conflito, na palavra coreana, foi comparada com a planta. Mas se a gente falar humanamente, o ser humano e Deus sempre estão com pensamentos do lado oposto. Vocês também. Quando vocês param para pensar, eu e Deus, o meu pensamento não combina com o de Deus, então vocês vão poder sentir isso fortemente. Um dia Deus chamou Abraão. Abraão, sim. O seu nome já não será mais Abrão, mas Abraão. Eu lhe tornarei numa grande nação. E tu serás pai de muitas nações. E Abraão disse sim. Aí depois Abraão disse o quê? A sua esposa não se chamará mais Sarai, mas Sara. Quando ela nascer um filho, ela vai ser mãe de muitas nações. Até aí não tinha problema. Mas aí, quando ele escutou isso, Abraão riu e pensou, ai, como uma mulher com 100 anos vai nascer um filho? Sara tem 90 anos. Não, isso não faz sentido. Mas Abraão falou, Deus, então deixa minha esposa, não precisa nascer filho. Mas tomara que Ismael cresça bem diante de ti. O coração de Abraão é igual ao de Deus ou é diferente? É diferente. Deus falou, não, com certeza a Sara vai ter um filho e você porá o nome desse filho de Isaac. Deus e Abraão, eles não combinavam de jeito nenhum o coração. Não combinavam de jeito nenhum. Pessoal, na Bíblia fala sobre Abraão. Mas se tivessem escrevido na Bíblia sobre o Oxu Park, ainda bem que eles não escreveram sobre a minha história aqui. Abraão, nossa, não era nada, porque se Deus escrevesse sobre mim, cada pensamento, meu pensamento é diferente do de Deus. Cada pensamento meu não combina com o de Deus. Cada pensamento meu é diferente do de Deus. Então ia estar cheio de história assim na Bíblia. Um dia, Deus chamou a Moisés. Moisés, sim. A terra em que estás é terra santa, tira suas sandálias. Aí Moisés tirou as sandálias e se ajoelhou diante de Deus. Aí Moisés falou o que diante de Deus? Não, Deus falou o que para Moisés? Eu te enviarei a Faraó. E tu salvarás, e tu farás com que o povo de Israel saia do Egito. Porque o povo de Israel estava sofrendo como escravo no Egito. Deus queria tirar o povo de Israel do Egito como escravo. E Deus falou que Ele queria tirar o povo de Israel do Egito e que Deus utilizaria Moisés para isso. Aí Moisés, sim, Deus, sim, o Senhor quer me utilizar para tirar o povo de Israel do Egito. Assim, muito obrigado, espero que aconteça isso. Ia ter sido tão bom se Moisés tivesse falado assim. Deus, a minha boca é dura, a minha língua é dura, eu não consigo falar bem. Mande alguém que tenha mais capacidade do que eu. Como eu posso ficar diante de Faraó? Quem sou eu? Pessoal, as pessoas, cada vez que elas se encontram com Deus, então todas as pessoas, qualquer uma que seja, elas têm um coração diferente do de Deus. Um dia, Jesus Cristo falou para Pedro, hoje à noite todos vocês vão me abandonar. Aí Pedro falou, sim, Senhor, é assim? Não, Pedro não falou assim. Todos podem te abandonar, mas eu não vou te abandonar.
Hoje à noite, tu me negarás 3 vezes antes que o galo cante. Mesmo que eu tenha que morrer com o Senhor, eu não vou te negar. Quando a gente lê a Bíblia, qual é o problema? Quem é que, independente de quem é que seja, o ser humano sempre tem um coração, sempre teve um coração diferente do de Deus. Por isso, porque eles têm um coração diferente do de Deus, parece que se escutar a palavra de Deus não vai dar certo, parece que vai fracassar. Parece que meu pensamento está certo, parece que se eu seguir meu pensamento é que eu vou me dar bem. Por isso aí eu fracasso, eu fracasso, erro, fracasso. Então, continuamente, eu posso ver que muitas pessoas confiam no seu pensamento. Essa vez, na segunda-feira à noite, nós falamos sobre os lavradores da vinha. Os lavradores da vinha, eles estavam lavrando na vinha do dono e estavam vivendo bem, mas dentro deles surgiu um pensamento estranho. Se a gente matar o filho do dono da vinha, então acho que essa vinha vai se tornar nossa. Então esse pensamento e fez com que eles ficarem contra o dono, fez com que eles matassem os servos, que matassem o filho do dono. E no final, esse dono mandou soldados e destruiu todas essas pessoas da vinha. E o último resultado foi a destruição. Mas quando as pessoas pensaram, se a gente matar o filho do dono, essa vinha vai se tornar nossa, a gente vai se dar bem. Então eles estavam com esse pensamento. Então todas as pessoas são enganadas pelo seu pensamento. A história do lavrador, do homem que estava devendo 10 mil talentos, do homem que foi perdoado da sua dívida, mas ele pensando que ele tinha que receber os 100 denários. Pessoal, até agora, o que nós falamos são palavras que estão na Bíblia. Então, um pensamento que entra dentro dessa pessoa, esse pensamento arrasta a pessoa. Então, arrasta essa pessoa e no final leva essa pessoa à destruição. A Bíblia está nos mostrando isso. E no final, nas bodas do filho do rei, o rei ele concedeu um banquete e chamou todo mundo para ir para o banquete. Se fosse, ia ser tão bom. Ia ser tão bom. Ia ser tão bom. A outra vez eu já falei. Segunda-feira, quando começou a conferência, eu fui à tarde, eu fui no hospital. Então tá com câncer no cérebro. É cérebro? Corso. Então tá com câncer na cabeça. E aí eu tive tempo na segunda-feira. E aí a gente foi no hospital na segunda-feira. E aí o médico falou que tinha que fazer uma cirurgia. E aí eles me perguntaram: o médico está falando que tem que fazer uma cirurgia, será que é bom fazer essa cirurgia ou não? Aí vieram perguntar para mim, né? Aí eu não sabia muito bem sobre isso. Aí na nossa igreja tem o ancião Moon Chang-won e eu dei para eles o número desse ancião que é médico. Aí quando o ancião atendeu o telefone, aí ele pediu, me traz a tomografia que ela tirou. E o câncer estava espalhado por toda a cabeça dela. E não tinha nem como tratar nem cirurgia ia tratar. Aí o ancião falou, melhor nem fazer cirurgia. Daí desistiram da cirurgia. Daí aquele dia à tarde eu fui pro hospital. Aquela jovem estudante, eu vi ela quando ela era bem criança.
E era uma jovem que eu vi depois de muito tempo. Ela raspou toda a cabeça. E ela não conseguia nem se sentar, que ela estava com tanto sofrimento. Aí eu coloquei um travesseiro nas costas dela para ela poder se apoiar e ficar sentada. Aí eu me sentei na frente dela e comecei a conversar sobre a Bíblia com ela. Aí eu falei o quê? O nome dessa estudante é Yi Qingqi. Aí eu falei, Qingqi, você escuta bem o que eu estou falando. Dentro do seu pensamento tem duas coisas brigando. Uma coisa é o poder de Deus e outra coisa é você, é o seu pensamento. No seu coração, o câncer já se espalhou por todo o seu corpo, então já não dá nem mais para fazer cirurgia, então você tem sofrimento, dor, o seu corpo já não te obedece, você está com dificuldade, por isso essas coisas estão te ensinando que tem doença no seu corpo, você tem doença no corpo, daqui a pouco você vai morrer, porque nem cirurgia adianta mais para você. Aí eu estava esperando o elevador, aí na frente do elevador tinha uma jovem de 14, 15 anos conversando com seu pai. Aí o pai falou, filha, você faz a cirurgia, mas a filha não queria fazer cirurgia. Aí o pai falou, filha, se você fizer cirurgia, você pode viver mais 2 anos. Ela falou, pai, eu posso viver mais 2 anos, mas é muito gasto. Oh, porque você tem seu pai, por que você está se preocupando com dinheiro? Se você fizer cirurgia, vai sair 20 mil dólares da empresa. E eu tenho mais 10 mil dólares, então 30 mil dólares. Então não se preocupe e faz essa cirurgia, filha. Por causa do câncer, o pai e a filha lá do lado do elevador, esperando o elevador. Eu estava esperando o elevador, eu escutei os dois conversarem. Falou que se fizesse a cirurgia podia viver mais 2 anos. O pai, por mais que gastasse 30 mil dólares, e o pai queria que aquela filha pudesse viver mais 2 anos, pelo menos. Não queria deixar ela morrer assim. Quando elas vão naquele hospital que aquela menina estava, então muitas pessoas já no coração elas se conformam, eu vou morrer de câncer mesmo. Mas aí eu li a Bíblia. Marcos, capítulo 11, versículo 24, vamos procurar. Marcos, capítulo 11. Marcos capítulo 11, versículo 24. Se vocês não acharam, olha aqui para o monitor. Vamos ler todos juntos. 1, 2, 3 e já. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Então, eu tenho um testemunho inesquecível com essa palavra. Há 20 anos atrás, eu estava sofrendo por causa da úlcera. Eu, por 3 meses sofrendo por causa da úlcera, perdi 7 quilos. Nossa, dá para fazer uma dieta incrível com úlcera. Eu perdi 7 quilos e o meu corpo estava todo balangando. Tava faltando um buraquinho no meu cinto. Mas um dia, mesmo comendo só mingauzinho, eu tava com diarreia, eu tava sofrendo demais. Eu orei diante de Deus, eu tô com muita dor no estômago, com essa dor no estômago, eu não vou conseguir fazer nenhum evento no verão.
Deus, cure o meu estômago. Eu orei, mas parecia que Deus estava falando no meu ouvido essa palavra de Marcos capítulo 11, versículo 24. E aí essa palavra surgiu no meu coração. Ah, o Espírito Santo está me falando isso. Aí eu abri a Bíblia. Por isso eu vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebeste, será assim convosco. Essa palavra não é minha palavra, essa palavra é de Jesus Cristo. Jesus Cristo falou que tudo que eu orasse, se eu cresce que eu recebi, eu vou receber. Ele falou. Então eu aceitei. Eu pensei, eu vou acreditar nessa palavra 100%. Eu vou crer, simplesmente crer. Deus, o Senhor falou que se eu pedisse para o Senhor me curar, então o Senhor ia escutar. Deus, me cure. Ah, então se Deus me curou, eu antes não podia nem comer pimenta, né? Kimchi, porque me dava diarreia, então eu podia tomar sopa de soja, podia tomar suco de laranja, podia tomar café. Naquele tempo eu não podia nem pensar em café, kimchi, sopas, porque isso tudo me dava diarreia. Aí eu pensei, nossa, o que eu faço? Então parecia que se eu fosse comer aquilo ia me dar diarreia. No meu pensamento, se eu acreditasse se eu acreditasse, então se eu comesse ia me dar diarreia, mas a Bíblia falou que eu estava curado. Então o meu pensamento está certo ou a palavra de Deus está certa? A palavra está certa. Se Deus falou que se eu acreditasse eu ia ser curado, então se eu não for curado, então Deus é mentiroso. Então eu acreditei, Deus, o Senhor já me curou, muito obrigado. Aí naquela manhã eu tomei sopa de soja, comi arroz, comi kimchi. A minha esposa se assustou. Querido, o que vai acontecer com você? Ah, não se preocupa, eu já estou curado. Depois que eu comi, eu fiquei com tanta dor de barriga que eu fui pro banheiro e eu fiz diarreia. Ai, minha barriga. Ai, meu estômago. Aí depois do almoço eu fui fazer diarreia de novo. E na janta. Aí depois de 24 horas exatamente eu fui curado. No meu pensamento eu estava com dor no estômago. Então eu tinha que comer só coisas leves. Então parecia que se eu comesse kimchi meu estômago ia estourar. Mas eu lendo a Bíblia. Será que a Bíblia está certa ou o meu pensamento, o meu pensamento está certo? Depois daquele dia, o meu estômago ficou muito bom. Antigamente, até comendo melancia, eu tinha diarreia. Se eu comesse alguma coisa com farinha, eu tinha diarreia. Qualquer coisa que eu comesse, eu tinha diarreia. Mas agora é tudo muito gostoso, é muito bom. E não existe nada que eu não coma. Eu vou pra rua, compro pãozinho e como. Se eu ver um docinho, eu como. Eu virei igual criança. Por isso o ancião Do fala pra mim. Todo mundo conseguiu fazer dieta na nossa igreja, mas só o pastor Parque que fracassou. É verdade. Para aquela estudante que estava morrendo de câncer, eu falei: escuta bem o que eu estou te falando, Tinchir. Entre você e Deus, para você se tornar um com Deus, seu coração tem que se unir com o de Deus. Tinchir, pensa um pouco. Se Jesus Cristo viesse aqui hoje à noite e você acha que Jesus Cristo ia ficar quieto te vendo morrer de câncer? Eu vi muitas pessoas morrendo de câncer e sobrevivendo. Então você tem que unir seu coração com o de Deus. Se o seu coração for unido com o de Deus, você se torna um com Deus. Então, se você se tornar um com Deus, você vai unir seu coração com Deus, então seu problema vai se tornar problema de Deus, seu pecado vai se tornar problema de Deus, sua doença se torna doença de Deus, então todas essas coisas se tornam de Deus, então tudo vai ser resolvido. Então, aquela estudante, ela creu nisso.
E aí eu criei que ela podia ser curada dessa doença. Ontem à noite, depois que acabou a conferência, eu estava no carro e eu liguei para a mãe da menina. Era tarde da noite. Aí eu pensei, né, será que eu vou acordar essa paciente, né? Mas eu liguei para a mãe dela. Aí eu perguntei, a Tinchil tá bem? Sim. Como é que ela tá? Pastor, a Tinchil, ela tá com fé. Ela devia estar com muita dor. Mas ela fala pro médico que não tem nenhuma dor. Aí as enfermeiras pensam, nossa, como é que ela tá falando isso? Ela tá mentindo. Não, ela devia estar sentindo muita dor. Na verdade, pessoal, a coisa mais difícil na vida espiritual. O que é mais difícil num casal? Quando o casal não combina o seu coração, é mais difícil. Não é difícil ser pobre, é difícil não ter dinheiro, tem outras dificuldades. Mas se o coração do casal não combina, então é o momento mais difícil para elas. É igual também para nós. Jesus é o nosso marido e nós somos noivas de Jesus. Então, porque nós não combinamos o nosso coração com o dele, não conseguimos ter uma vida espiritual. Por quê? Porque Satanás coloca um outro coração que não é o de Jesus dentro de nós. Parece que se a gente seguir Jesus, a gente vai fracassar. E se a gente seguir o nosso método, a gente vai se dar bem. Então Satanás continuamente coloca esse pensamento dentro de nós. Por isso que acontece isso conosco. Aquela estudante, eu vi ela crendo perfeitamente na palavra de Deus. Tinchil, nesse hospital, todos estão internados por causa do câncer. Todos são pacientes de câncer. Não existe ter mais câncer ou menos câncer, porque Deus é quem cura. Então a dificuldade não é ter muito câncer ou pouco câncer, porque para Deus é tudo igual. Então, para Deus, mesmo você morta, Deus te reviver, isso não é difícil para Deus. Não se importe com ter muito câncer ou pouco câncer. O importante é você ter o mesmo coração do de Deus. Qualquer pessoa nesse hospital, eu acho que não tem o mesmo coração que você. Outras pessoas, quando a doença fica pior, pensam, eu estou ficando pior, eu vou morrer em breve. Então as pessoas olham para a situação e o coração delas segue a situação. Mas Tinchil, o seu coração não vai seguir a situação, mas o seu coração vai seguir a Deus, por a palavra de Deus. Por isso que Deus vai trabalhar dentro de você. Por isso eu vi muitas pessoas sendo curadas da doença, as pessoas que estavam morrendo de câncer. Elas puderam ter essa fé. Mas quando algumas pessoas falaram isso, pastor, o Senhor quer me consolar, para de falar isso. Como eu vou poder ser curado dessa doença? Como é que eu vou ser curado? Não, você só está querendo me consolar, não é? Não, a minha doença é incurável. Eu sei, pastor. Pastor, para de falar isso. Então, essa pessoa, ela não tem fé que vai ser curada da doença, mas ela tem a fé de que vai morrer. Então, ao contrário, está escrito, por isso eu vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebeste, será assim convosco. Deus, me faça ser curado do câncer, eu acredito que o Senhor me curará. Então, Deus começa a trabalhar dentro dessa pessoa por causa dessa fé. Eu creio que a Tinchil vai ser curada. Senão eu não poderia falar isso diante de vocês. Eu vendo aquela estudante crendo nisso, eu vou daqui a uns dias para ver se a fé dela não balançou, se está firme ainda. Eu estou pensando assim. Deus vai curá-la. Pessoal, vocês, Deus está olhando para os seus corações. Vocês às vezes querem fazer boas obras diante de Deus, querem ofertar bastante, querem orar bastante, querem ajudar os órfãos. Vocês querem fazer boas obras. Mas, pessoal, a Bíblia, se a gente lê ela detalhadamente,
Essa Bíblia está nos ensinando um bom caminho. Vamos ler Números capítulo 21, versículo 4. Então partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho a rodear a terra de Edom, porém o povo se tornou impaciente no caminho. Por que eles se tornaram impacientes? No caminho. Por causa do caminho. Pessoal, vamos escutar essa história. O povo de Israel estava trabalhando como escravo no Egito para Faraó. E aí Faraó mandou jogar todos os meninos israelitas no rio, né? Quanto sofrimento eles tiveram isso. Pessoal, olhem aqui. As mulheres nasceram os seus filhos e logo que nasceram mandaram jogar no rio. Então, Então imagina nascer esses filhos e falarem, é menino, então joga no rio. É tão doloroso quanto enfiar uma faca no peito. As mulheres nascem seus filhos, não conseguem nem ver os filhos direito e depois ainda vem os filhos sendo jogados no rio e elas sofrem, choram por causa disso. Por isso que Deus mandou Moisés para o Egito e para salvar o povo de Israel do Egito. Aí um dia Moisés abriu, colocou a mão, levantou a mão na frente do Rio Vermelho e daí 600.000 pessoas passaram pelo Rio Vermelho. Quando tiveram fome, ele alimentou com maná e no deserto, porque estava calor, tinha nuvens, coluna de nuvem e coluna de fogo. Tinha coluna de nuvem e à noite, porque no deserto é frio, tinha coluna de fogo para poder aquecê-los. Quando eles estavam com sede, tirou água das pedras. Quando estavam com fome, deu carne para eles. O que eles tinham para reclamar contra Deus? Ai, que gratificante! Hoje também Deus me deu maná. Deus me deu água da pedra. Se eu fizesse venda de água aqui no deserto, eu ia ganhar muito dinheiro. Por causa dessa nuvem, coluna de nuvem no céu, então não precisa nem de ar-condicionado e coluna de fogo, não precisa nem de eletricidade. Deus está conosco, Deus está nos ajudando, Deus está nos conduzindo. Então eles tinham que agradecer, louvar, falar aleluia e viver bem. Mas Satanás colocou uma cobiça no coração. E aí eles reclamaram contra Deus e murmuraram contra Deus. Eu tenho o programa do News Corps e a gente manda por ano 700 estudantes para o exterior. Eu viajei por muitos países no mundo inteiro. Os coreanos, eles gastam muito dinheiro. Eu falei na África que eu tenho acho que cinco conjuntos, né, de terno. Daí eu falei na África, na verdade eu tenho uns 10, uns 7, né? Aí eles falaram, você tem 5 conjuntos de terno no armário? Eles não conseguiam acreditar. Quando eu vou para a Coreia, tenho o terno de inverno, tenho o terno de primavera, tenho o terno de verão, tenho o terno de outono. Verdade! O pastor Oxupark, ele troca de roupa muito. Ele troca muito de roupa, né? Cada estação troca de roupa. Até as árvores trocam de roupa. Os africanos não conseguem entender isso. No outono cai todas as folhas e na primavera colocam novas roupas, novas folhas. Eles não conseguem entender isso.
Os coreanos, quando vem comida, na minha casa também é assim. Quando tem muita gente em casa, tem 10, 15 pessoas, né? Então, na mesa, as comidas, a gente não consegue nem comer metade do que tem na mesa. A gente sobra tudo. Um país assim, só a Coreia. Só a Coreia. Comer, os coreanos comem muito bem. Quando eu fui pra Alemanha, não tinha nada para comer. Só pão que é gostoso na Alemanha. O presunto, salsicha, colocaram na mesa, suco de laranja, isso era tudo. Mas os coreanos, nossa, é um povo de abundância. Tem tantos tipos de comida. Só tipo de kimchi. Tem o kimchi de inverno, tem kimchi solteiro, tem o kimchi de abóbora, tem o kimchi de acelga, tem um monte de tipo de kimchi. Eles fazem kimchi de arroz, coloca techu, eles fazem tudo que eles querem. Os coreanos são muito inteligentes. Eu já fui em muitos países do mundo inteiro. Os japoneses, o que eles comem, comparado aos coreanos, principalmente porque no nosso país, antigamente, eu acho que porque passou fome, eles gostam muito de comer. No carro, domingo, tá viajando, aí tem aquele trânsito, aí vai e coloca um monte de coisa no carro e começa a comer durante a viagem no trânsito. Mas, indo para a África e voltando para minha casa, até a torneira eu fiquei assustada. A água fica saindo da torneira. Nossa, nós vivemos num país assim. Eu fiz uma conferência no Ghana, em Ghana. Então, o pastor, né, missionário de lá, ele colocou eu e meu filho no quarto andar. No primeiro andar já nem sobe a água. Imagina no quarto andar. Às vezes, às 2, 3 horas da madrugada, quando eu não estava com sono, eu acordava por causa do fuso horário, daí eu tomava banho naquele horário. Aí até saía aguinha, mas de manhã não saía nada de água. E aí eu tinha que usar o banheiro, mas não saía água no banheiro. Aí eu tinha que falar pro meu filho, você quer fazer cocô? Eu quero, então a gente tinha que combinar pra fazer cocô junto e apertar água só uma vez. Desculpa estar falando isso, não era pra falar, né, mas... Quando eu abri água no nosso país, nossa, saía muita água. Nossa, era uma coisa incrível. Vocês não sentem nada quando sai água da torneira, não é? O nosso país come até encher a barriga. Falou que joga-se toneladas de comida. Agora a gente tá numa época que estamos preocupados porque tá jogando muita comida fora porque o povo tá muito obeso. Tem que fazer dieta. Os africanos, eles vão pro exterior e aí quando eles aí eu volto da África para minha casa, eu vejo a minha mesa e penso, eu posso comer tudo isso? Porque é muita abundância. Os coreanos também, tem tantas roupas, tem muitos tipos de roupa. Tem roupa de montanha, tem roupa de primavera, tem roupa disso, tem tênis, tem tênis de corrida, tem sapato para passear, tem sandália, e tem quantos tipos de paletó tem também. Eu fui ali num museu onde tem um avião que o presidente Sun ele andou, eu vi, meu Deus. Eu frequentemente ando de Boeing 740, né? Quando eu viajo. Mesmo que não vente muito, ele vai... É assim que o avião vai. Nós vivemos tão bem, o nosso país vive tão bem.
Eu vindo pro Brasil, pra Coreia, depois do exterior, eu penso, nossa, será que eu posso comer isso? Nossa, quanta comida, será que eu posso sobrar tanta comida assim? Vivendo bem assim, a gente agradece? Não, a gente não agradece. A gente reclama, murmura. E os coreanos também. É o primeiro lugar em suicídio. Então, todas as pessoas, estudante, militar, político, soldado, todo mundo se suicida. Não sabe agradecer. Não sabe agradecer. Por quê? Porque o Satanás malvado coloca desconforto no nosso coração. Pessoal, eu já falei. Esse tipo de relógio nem o presidente podia usar antigamente. Esse tipo de terno. Hoje em dia, esse tipo de terno, você queria vestir uma vez, mas você nem podia vestir. Só quando você fingia que ia comprar e experimentava. Quando um parente meu ia casar, ele fez pra mim um terno pra mim. Então, naquele tempo, porque eu insisti muito que fizeram um terno pra mim. Essas roupas estão boas, esses sapatos estão bons, esses relógios estão bem bons, essas boas casas, boas comidas, boa família. Vocês agradecem por isso? Só reclamação, 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 murmuração, reclamação, reclamação, murmuração. E aí se mata. Por quê? Porque Satanás está conduzindo as pessoas para esse lado. Diz que o nosso país nunca viveu tão bem como agora. Vivia antigamente com dificuldade, problema. Um país que não tinha nenhum petróleo. E aí... Então mesmo que viva bem, com carro, com aquecedor, com trem, tenha tudo, reclama. Pessoal, vamos agradecer um pouco, hein? Vocês agradecem? Vocês agradecem por serem saudáveis? Hoje está chovendo, eu não vou para a conferência. Tem algumas pessoas assim, não é? Embora vocês tenham vindo, não são assim. Pessoal, com esse corpo saudável, e daí se chover um pouco? Pensem um pouco nas pessoas doentes no hospital. Se chover, tomar um pouco de chuva, não tem problema, não é? E daí se vir de ônibus, andar 30 minutos? Isso é saúde para vocês. É igual. O povo de Israel, recebendo a condução de Deus, saiu do Egito, andando no deserto. Deus cobriu com a coluna de nuvem, aqueceu com a coluna de fogo, e a cada manhã dava maná, dava água fresca pela pedra, dava carne. Ai, que gratificante, que gratificante, gratificante. Eu falo pro meu neto, você tem que saber agradecer para Deus. A sua mãe, quando era criança, a gente era muito pobre. Você tem que comer essa comida com gratidão. Mas, pessoal, o povo de Israel, eles receberam condução de Deus, receberam bênção de Deus, Deus os ajudou, mas eles não agradeciam, eles murmuraram contra Deus. Na Bíblia está falando. Porém, o povo se tornou impaciente no caminho. No versículo 5. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito para que morramos nesse deserto onde não há pão nem água? E a nossa alma tem fastio deste pão vil. Por que não tem comida? Por que não tem pão? Tem maná? Por que não tem água? Tem água que sai da pedra. Por que Deus está querendo morrer, matar nesse deserto? Não, está levando para uma terra que manda leite e mel. Quando estava no Egito era bom. Seu filho morria no rio. Todo dia você apanhava para trabalhar como escravo. Você só sofreu no Egito. Mas Satanás coloca esse tipo de pensamento.
Por isso, vocês não escutam muito bem a palavra de Deus, mas a de Satanás, vocês escutam muito bem. Reclama, 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 murmuração, murmuração. Se eu aceitasse tudo isso, os meus filhos, os meus netos, cada vez que fossem reclamar, ia fazer um barulhinho no meu... Pipi, pipi, pipi. Então, se eu soubesse, por que você está reclamando? Pessoal, agora o país chamado Malawi tem 70% da população que está com AIDS. E a taxa de mortalidade é 31 anos. Então, eles têm que... Eles só têm água, o país inteiro, 3, 4 toneladas por dia. Então, a gente abre a torneira e sai um monte de água. Tem muitos países na África que as pessoas só comem 1, 2 refeições por dia. Os nossos estudantes que só sabiam reclamar aqui na Coreia, depois que foram para a África e tiveram sofrimento, eles sabem agradecer. Muito obrigado, Deus, muito obrigado. Por mais que a gente não mande fazer outra coisa, eles ficam só 1 ano na África. Os estudantes, eles se tornam tão fortes. Todos eles são transformados. Porque nós vivemos num país bom, é que nós reclamamos tanto. Pessoal, a gente tem que trocar de coração, não é? Quem reclama é Satanás que coloca essa reclamação no coração. Vocês não podem seguir a isso. Deus pensa, nossa, esses seres humanos são muito mal agradecidos. Eu ajudo assim, mas só um pouco de dificuldade já reclamam tanto assim. O que tem para reclamar no deserto? É só pelo caminho, é só você virar um pouco. Se está cansado, descansa um pouco. Deus está conduzindo. O que você tem para reclamar? Ficar chateado? É só escutar o que Deus está te mandando. Mas Satanás coloca um coração contrário ao de Deus. Por isso, os espiões entram no nosso país para destruir o nosso país. Assim também, Satanás coloca espiões no nosso coração. Reclama, murmura, faz isso, faz aquilo. Continuamente, ele está nos conduzindo para nós fracassarmos. Entenderam? Por isso, pessoal, se vocês souberem disso exatamente... eu não posso escutar essa voz que está saindo dentro de mim. Se eu escutar essa voz, eu vou fracassar. Eu não posso escutar, eu tenho que escutar só a voz de Deus. Se vocês tiverem essa separação no coração, então, desde então, a vida espiritual se torna muito fácil e divertida. Amém? Só existe um motivo para não conseguir ter vida espiritual. Eu fiz comunhão com um senhor e uma senhora. Essa senhora falou o que para mim? Pastor, quando eu escuto a sua palavra, nossa, me surge fé no coração, mas quando eu chego em casa desaparece toda aquela fé. Vocês também são assim? Não, com vocês não é assim, né? Tem só um motivo para acontecer isso com esse tipo de pessoa. Por quê? Porque escuta a voz de Deus e escuta a voz de Satanás também. Então eu perguntei para essa senhora. A senhora se casou, né? Sim. A senhora tem marido, não tem? Sim. Quando que a senhora se casou? Há tantos anos atrás. Depois que a senhora se casou, um homem falou para a senhora, vamos sair, e a senhora vai seguir ele? Se um outro homem falar para a senhora, vamos viajar para Hong Kong, a senhora vai? Se um outro homem falar, vamos para o Havaí, a senhora vai? Eu vou comprar coisa gostosa para a senhora vai? Uma senhora casada, se o outro homem falar, vamos para um hotel, vamos viajar junto, essa senhora vai poder seguir essa voz do outro homem? Não, se seguir nem a gente.
Uma mulher casada tem que acreditar no seu marido, não pode seguir um outro homem. Dessa mesma forma, quando nós nos casamos com Deus, nós temos que escutar a voz de Deus. Por que nós estamos seguindo a voz de Satanás? É por isso, quando a gente escuta a voz de Deus, nos dá fé. Quando escutamos a voz de Satanás, já balança o nosso coração. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? É muito fácil. Então, só pode, se escutar a voz de Satanás, só pode acontecer isso. Porque o povo de Israel reclamou muito diante de Deus. Deus mandou serpentes abrasadoras. O que é serpente abrasadora? Se mordeu uma vez, dói tanto. Falou que serpente abrasadora, se mordeu uma vez, picar uma vez, falou que dói muito, arde. E ele pula assim na pessoa. Aí um dia, o povo de Israel estava andando no caminho, e aí de repente começou a surgir um monte de serpente no caminho. Queria comer, mas aí de repente a serpente veio, mordeu e fugiu. Quando estava dormindo, aí essa pessoa pegou a serpente. Quando estava no banheiro, sentado, daí de repente uma serpente passou andando. Tão nojento, depois que foi mordido uma vez, falou que dói tanto a picada como se fosse pegar fogo ali. Ai, eu vou morrer! Aí todas as casas estavam morrendo pessoas. As serpentes estavam voando, né, por aí, daí muitos defuntos estavam jogados. Não dava nem para vender esses corpos, mas nem dava para matar essas serpentes, e não dava nem para fugir das serpentes. Naquele tempo, o povo de Israel começou a clamar. As pessoas, elas podem se achar, são orgulhosas, mas quando tem sofrimento, as pessoas abaixam a bola. Então o povo foi para diante de Deus. Deus, a gente cometeu o pecado, faz com que tire essas serpentes de nós. Nós confessamos, Deus, por favor, tira essas serpentes de nós. O povo de Israel foi para diante de Moisés. E aí Deus não tirou a serpente abrasadora fora. E o que ele falou? Faz uma serpente de bronze e coloca numa haste. Então, faz uma serpente abrasadora, põe sobre uma haste. Faz uma serpente, aí ele fez uma serpente de bronze e colocou numa haste. E num lugar bem alto. E se olhasse para essa serpente de bronze, poderia sobreviver, sarava. Por que Deus queria que não deixou com que essa serpente abrasadora sumisse? Mas ele falou para que aqueles que olhassem para a serpente de bronze sarariam. Deus, por mais que ele tratasse muito bem o povo de Israel, se não combinasse com o coração do povo de Israel, reclamavam, murmuravam, se não combinava com o coração deles, ficava contra eles, ficava contra Deus. E no final, qual foi a diferença no final? É que o povo viu Satanás fazendo isso no coração deles. E aí agora, eles reclamando contra Deus, as serpentes abrasadoras vieram e morderam eles. Eles clamaram, realmente, porque nós reclamamos. Eles confessaram, né? Porque eu reclamei contra Deus, murmurei contra Deus, que a gente está sendo mordido. Mas Deus falou, tá bom, mas ele não tirou essa serpente abrasadora, mas colocou uma serpente de bronze. Então tem dois tipos de confessar. Primeiro, porque a gente reclamou, veio serpente abrasadora, então a gente tem que confessar diante de Deus para que ele possa nos perdoar e tirar essa serpente abrasadora. Tem pessoas que confessaram assim. A maioria confessou assim. Mas essa não é a verdadeira confissão. A verdadeira confissão é qual? Deus, Ele está nos abençoando. Deus nos salvou do Egito. Ele nos levou no deserto, nos conduz pela nuvem pela coluna de nuvem e pela coluna de fogo. Por que a gente está continuamente reclamando contra Deus?
Ah, Satanás que está dentro de mim está fazendo eu reclamar. Ele está arrastando o meu coração. Então, se eu viver seguindo esse meu pensamento, eu vou fracassar. Eu ter reclamado contra Deus foi porque Satanás me enganou. Agora eu não vou mais seguir meu pensamento, agora eu vou seguir a palavra de Deus. Essas pessoas tiveram a verdadeira confissão. Por isso que separou-se dois tipos de pessoas. As pessoas que confessaram assim só por causa do seu erro, então elas só queriam fugir da serpente. Mas a pessoa que teve a verdadeira confissão, ela não seguiu o seu pensamento, mas ela já não queria mais seguir o pensamento e queria obedecer à voz de Deus. Então as pessoas que não tiveram a verdadeira confissão, elas seguiram continuamente o seu pensamento. Então Moisés, ele fez uma haste e colocou nela uma serpente de bronze e levantou bem alto. E aí eu calculei. Tinham 600 mil pessoas do povo de Israel. Então, tirando as mulheres e as crianças, eram 600 mil pessoas. Mas, se colocar criança e mulher junto, ia dar 1.500.000 pessoas ao todo do povo de Israel. Então, se tivesse 1.500.000 pessoas, então a cidade de Tegur são 2 milhões de pessoas, então é um pouco menor que a cidade de Tegur. Então, essa serpente de bronze numa haste, então só 20, 30 metros próximo que pode enxergar essa serpente de bronze. Mas então, naquele tempo, como é que elas tinham que fazer? Aí elas pensaram. Ai, será que se eu for mordido pela serpente abrasadora eu vou sarar só porque só por causa da serpente de bronze? Ah, então eu tenho que chupar logo esse veneno pra fora e tenho que tomar remédio. E faz sentido eu ser mordido pela serpente abrasadora e olhar pra serpente de bronze pra sarar? Então a pessoa que está na frente da serpente de bronze, ela se quiser olha, se não quiser não olha. Mas a pessoa que estava longe, ela pensou que, se eu for, eu tenho que andar mais 10 metros, se eu for andando, daí eu vou morrer até lá. Então é melhor tirar esse veneno. A pessoa que acredita no seu pensamento, por mais que ela pense, se ela for mordida pela serpente abrasadora, ela vai olhar para o seu inchaço, vai olhar para a sua dor e assim, olhando para a sua situação, não vai acreditar na palavra de Deus. Então ela vai acreditar no seu pensamento e a palavra de Deus vai se tornar uma tolice para ele. Se olhar para a serpente de bronze vai sarar, que isso? Então o que vai acontecer com esse tipo de pessoa? Vai querer tirar o veneno, vai querer passar remédio e dessa forma vai morrer por causa da serpente abrasadora. Mas as pessoas que abandonaram o seu pensamento, o que elas vão fazer? Deus falou que se eu olhasse para a serpente de bronze, eu vou sobreviver. Então, como é que é? Pessoal, eu não vou conseguir enxergar. Mas, pessoal, por favor, será que se vocês pegarem uma carroça emprestada, vocês não vão conseguir me levar para lá? Por favor, em uma hora eu vou conseguir chegar, mas me leva, por favor, eu tenho que ver aquela serpente de bronze. Então essas pessoas jogam fora o seu pensamento e aceitam a palavra de Deus. Independente de ser 10 metros, 20 metros, independente de ir engatinhando, independente de ir de carroça, mas se forem ver essa serpente de bronze, vive. Mas as pessoas que vivem com o seu pensamento não entendem. Por que Deus mandou fazer a serpente de bronze e se olhar para ela sarar? Que significado tem olhar para a serpente de bronze? Com o meu pensamento, eu jamais posso entender isso. Por isso, Deus fez a serpente de bronze e colocou numa haste, colocou num lugar bem alto. Onde? Somente quem pode ser sarado, só quem joga fora o seu pensamento. Porque a palavra joga fora o seu pensamento e somente aceita a palavra de Deus. Somente essas pessoas são as que Deus salva. Por quê?
Porque Satanás enganou o primeiro homem, Adão. E assim Satanás continuamente engana o ser humano até agora. As pessoas pensam, eu não vou ser enganado por Satanás, eu vou acreditar na palavra de Deus. Mas até agora, as pessoas são enganadas por Satanás, seguem o seu pensamento, e essas pessoas somente podem receber destruição. Por isso, pessoal, quando vocês escutarem a palavra de Deus, independente de que pensamento vocês tenham, joguem fora. E assim, vocês têm que acreditar piamente só na palavra de Deus. Em João, capítulo 3, está escrito, porque Deus amou o mundo de tal maneira que mandou seu Filho unigênito para que todo aquele que crê nele tenha vida eterna. Na Bíblia, Deus mandou o seu Filho e ele morreu na cruz para que o nosso pecado fosse lavado mais branco do que a neve. Está escrito na Bíblia. Mas Satanás coloca no nosso coração. Embora Jesus Cristo tenha morrido pelo meu pecado, mas Satanás coloca o quê? Eu ainda tenho pecado. Ele começa a sussurrar palavras diferentes das de Deus no nosso ouvido. Sim, eu tenho pecado, embora Jesus Cristo tenha morrido. Se Jesus Cristo morreu na cruz, mas eu ainda cometo pecado, então eu tenho pecado. Então, essas pessoas guardam o pensamento de Satanás. Deus, perdoe o meu pecado, perdoe o meu pecado. Deus falou que já perdoou todos os nossos pecados, Ele já lavou todos os nossos pecados. Mas Satanás nos enganou, e porque a gente acredita no meu pensamento, eu tenho muito pecado. Sem pecado, por que eu estou passando por tanta dificuldade? Eu tenho muito pecado. Então essas pessoas seguem o seu pensamento. Mas quando nós cremos em Deus, as pessoas acreditam quando combina com o seu pensamento, mas não acreditam quando não combina com o seu pensamento. Independente de que pensamento seja o meu, eu desejo Deus deseja com que a gente possa acreditar só na palavra dele. Independente de parecer que eu tenha muitos pecados. Se a Bíblia diz que Deus não vai mais se lembrar dos nossos pecados e iniquidades, então eu tenho que acreditar nessa palavra. Entenderam? Por mais que pareça, por mais que eu ache que eu tenho muitos pecados, isso é Satanás que colocou no meu coração. Mas se Deus falou que você é justo, então se Deus me diz que eu sou justo, eu não tenho pecado. Então é assim que a gente tem que acreditar, para que possamos acreditar em Deus. Amém? Mas hoje em dia, as pessoas leem a Bíblia vagamente e julgam pelo seu pensamento, por isso que não conseguem ter vida espiritual. Por isso, pessoal, Deus, para todas as pessoas que foram mordidas pela serpente abrasadora, o que elas tinham que fazer? Só olhar para a serpente de bronze que estava numa haste. Por isso, Moisés, ele colocou uma serpente de bronze bem no alto. E dentre essas pessoas tinham que pessoas? Eu não entendo. Eu fui mordida pela serpente abrasadora. Como é que olhando para de bronze eu vou ser sarada? Então, qualquer pessoa que entenda vai fazer conforme o que ele mandou. Mas porque isso é palavra de Deus. Mesmo que eu não entenda porque é a palavra de Deus, se Deus falou que se eu for mordido pela serpente abrasadora e olhar para de bronze eu vou ser sarado, então eu vou ser sarado, eu estou curado. Isso é fé. Pessoal, na sua vida espiritual tem espião. Por isso que ele sempre coloca pensamento contrário da palavra de Deus no seu coração. Se vocês forem arrastados por isso, vocês vão ficar contra Deus. Independente de que pensamento vocês tenham. Joguem fora todos os seus pensamentos e simplesmente acreditem na palavra de Deus. Se Deus falou que você é justo, então acredite que você é justo. Se Deus falou que já lavou todos os seus pecados, então acreditem que você já não tem mais pecado. Acreditem que Jesus Cristo já lavou seus pecados mais branco do que a neve. Acreditem que Jesus Cristo já te santificou. Se Ele falou que não se lembra mais dos seus pecados, então Ele não vai mais se lembrar. Então, por que você se acha tanto? Se Deus falou que você é justo, por que você
Satanás quem está fazendo você contrariar a voz de Deus. Amém? Então, todas as pessoas que receberam destruição na Bíblia foram pessoas que seguiram o seu pensamento. Então, as verdadeiras pessoas de fé, Abraão, no começo ele ficou contra Deus, mas depois ele se arrependeu. Como uma pessoa de 100 anos vai poder ter um filho e a Sara já nem tem mais o costume das mulheres. Mas depois ele pensou, sim, eu estou errado. Se Deus pode, eu posso. Então, assim, pela fé, ele se tornou pai da fé. Moisés também, eu não posso. Não, manda alguém melhor do que eu, alguém mais capacitado. A minha língua é dura, minha boca não dá. Mas depois, quando Moisés trocou de coração, eu não vou acreditar no meu pensamento, eu vou acreditar na palavra de Deus. Então, desde então, ele se tornou servo de Deus. As pessoas de Deus, todas são assim, pessoal. Vocês aceitam o que combina com o seu coração, mas vocês não querem aceitar o que não combina com o seu coração. Isso não é pessoa de Deus. Das 66 palavras da Bíblia, eu acredito que são todas palavras de Deus. Então, independente dessa palavra combinar ou não com o meu pensamento, peço que vocês possam aceitar essa palavra pela fé. E aí, Deus vai poder trabalhar verdadeiramente dentro de vocês. Vamos orar.